Instituto de Educação de Minas Gerais pegou fogo. Na ocasião, o incêndio provocado por um aluno se alastrou rapidamente e as aulas precisaram ser suspensas. Dias depois, uma parte dos estudantes foi transferida para outro prédio no centro de Belo Horizonte, que tem estrutura limitada. Até hoje, os alunos do ensino médio continuam estudando nesse local e sem previsão de voltar ao Instituto. É que o prédio do Instituto de Educação, construção tombada pelo Estado, precisa passar por obras que estão longe de começar. Larissa Carvalho. Oi, Aline, e é de cortar o coração, né? É um prédio que tem quase a idade de Belo Horizonte, do começo do século passado, faz parte aí do cenário, da parte tombada da cidade, enfrentando um descaso não é de agora. Esse incêndio que teve há 3 meses não é um fato isolado, não, já são muitas ocorrências envolvendo o Instituto de Educação. A gente vem mostrando, entra governo, sai governo, é piso levantado, é infiltração, pichação para todo lado, vidraça quebrada. Invasão de pessoas que entram, roubam estátua, passam a noite aqui dentro. Ao longo dos últimos anos, tudo isso que eu estou dizendo aconteceu, tudo com boletim de ocorrência registrado. E agora parte dos alunos fora daqui tendo que assistir aula num prédio vizinho que fica aqui no centro. São os alunos do ensino médio, porque depois que parte pegou fogo, não tem jeito eles assistirem aula aqui. E a previsão para ficar pronto? 3, 4, 5 anos. O professor Vladimir dá aula de história, dá aula para esses meninos que são os adolescentes, e lá a estrutura, alguns passaram aqui na porta, professor, e me disseram, lá tá ruim, lá tá ruim. Tá difícil para vocês também, professores? Não tenha dúvida, porque você imagina, no senso comum, o que é que nós temos? O que é uma escola no senso comum? Você tem quadro, cadeiras e o professor e os alunos. Mas na realidade não é só isso, né? Veja você que nós saímos aqui de um prédio em que nós desenvolvíamos atividades pedagógicas, projetos, né? Ocupávamos esses diferentes espaços que existem aqui na escola, os jardins, aqui a própria entorno aqui da escola, não é? E tudo isso acabou, né? Da noite para o dia. Então, numa quarta-feira você tem um incêndio, no sábado nós já estávamos carregando os móveis lá para o outro prédio, e na segunda-feira a aula normal, sem aquele tempo de discutir pedagogicamente, sem discutir como é que nós continuaríamos os nossos projetos, os nossos processos aqui, né? Então vou convidar o senhor, professor, para assistir com a gente a uma reportagem que eu e Sérgio Leite, agora de manhã, preparamos para os telespectadores e, sobretudo, para essa comunidade aqui que quer logo uma solução. É neste prédio, no centro de BH, que cerca de 800 dos 2.000 alunos do Instituto de Educação estão estudando. É um prédio comercial onde já funcionou uma faculdade particular. Professores e famílias reclamam que o aprendizado de algumas matérias está prejudicado. As turmas de ensino médio que foram transferidas para cá estão sem aulas, por exemplo, de educação física, por falta de espaço. Os adolescentes ficam todo o tempo nas salas. No dia 22 de março, um incêndio atingiu parte do Instituto de Educação. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no meio da manhã, em uma sala que não estava sendo usada, e se alastrou em 2 ambientes. 39 adolescentes e uma servidora inalaram muita fumaça e foram levados para o Hospital João 23. Outras várias pessoas foram atendidas em estado de choque. Professores disseram que não ouviram o alarme de incêndio. A gente saiu correndo, funcionário, professor, para poder evacuar, olhar se não tinha alunos dentro dos banheiros, dentro da sala, porque a escola é muito grande, mas foi tudo muito rápido. A gente não sabia para onde a gente ia, não tinha direção nenhuma, o professor gritando, não tinha nenhum aviso, nenhum alarme e tal. Tinha que ser nós por nós, né? Segundo os bombeiros, o auto de vistoria do Instituto estava em processo de regularização. Mas isso não impedia o funcionamento da escola. No mesmo dia da ocorrência, a polícia apreendeu um adolescente, aluno do Instituto de Educação. Ele contou aos policiais que fumou um cigarro junto com um colega, de 13 anos, numa sala onde algumas carteiras estavam empilhadas e cobertas por plástico, e que jogou ali mesmo o cigarro ainda aceso. Logo depois, o incêndio começou. Em casa, o estudante acabou contando tudo para a mãe, que chamou a polícia. Segundo ele teria ficado com peso na consciência, pelo fato da genitora dele ter tomado conhecimento do incêndio na escola. Elcione conhece bem a escola. Ela tem 2 filhas. A mais velha se formou aqui,
A caçula está no 4º ano e segue estudando no prédio anexo, que não foi atingido pelas chamas. Ela sente que o Instituto de Educação foi esquecido pelo Estado. Você vê as fachadas como estão, precisando de pintura, cuidado, restauração dentro da escola. Está só destruindo. É uma escola linda, só que hoje a gente vê traços dessa beleza. Em 2018, o MG2 mostrou que a escola precisava de manutenção. Em 2020, o pátio foi invadido e uma escultura roubada. A recuperação do que foi queimado, estrutura, elementos históricos e também a volta de parte dos estudantes para cá, tudo isso está longe de acontecer. A Secretaria Estadual de Educação diz que os projetos estão na fase de orçamento. A licitação só deve ser no 2º semestre. E assim, o Instituto de Educação só deve ficar pronto mesmo em 3, 4 ou em até 5 anos. Segundo o governo do estado, vão ser investidos na obra 30 milhões de reais. Eu até me emociono um pouquinho em falar, porque eu tenho um carinho muito grande por essa escola. Ela formou uma filha e eu pretendo formar a segunda. Que isso aí tem uma conclusão, tome um caminho a que possa ser sanado e esse símbolo de Belo Horizonte seja resguardado. Esses 800 alunos que estão na Rua Guajajaras estão numa escola, mas não tem cara de escola. Isso aí, eles vão sentir saudade, já sentem saudade do Instituto. Quanto mais cedo eles voltarem para o recinto sagrado, melhor para a cidade e para eles. Professor, além do que a gente mostrou na reportagem, de lá não ter espaço, por exemplo, para fazer educação física, o que mais no prédio novo onde você está dando aula não tem para essa moçada? Nós não levamos a estrutura daqui, né? Então nós temos aqui um equipamento muito bom. Você imagina, nós temos piscina olímpica, nós temos aqui laboratórios de física e química. Lá não tem laboratório para eles? Não tem. E além de uma biblioteca muito grande, não é? Uma biblioteca fantástica que nós temos aqui. Professor, obrigada por participar conosco aqui no MG1. Pessoal, respostas. Corpo de Bombeiro não informou para a gente ainda se aquele documento que certifica que está tudo ok para enfrentar um possível novo incêndio, possível nova tragédia, agora está em dia. Nós não tivemos essa informação. E sobre o menor que foi apreendido, aquele que fumou o cigarro, deixou o cigarro aceso provocando o incêndio, depois admitiu tudo isso para a polícia, como se trata de menor, esse processo está correndo em segredo de justiça e nós não temos nenhum tipo de informação sobre isso. Aline. Obrigada, Larissa. O Globocop está aqui de volta com informações